pastor Sandro Oliveira, da Igreja da Paz, nos dá o privilégio de ser o mensageiro nessa manhã. Que Deus abençoe a todos e ao pastor, obrigado por estar aqui. Bom dia, queridos, a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém? Continuamos todos concordando em fé pela pronta recuperação do nosso pastor Paixão, aleluia. Gosto de chamá-lo de pastor, porque é um pastor que é um paizão para todos nós também, não é verdade, irmãos? Aleluia. Eu me sinto muito alegre de poder compartilhar com os irmãos. Na realidade, hoje de manhã eu estou diante dos meus heróis. Eu amo pastor e eu admiro muito os pastores. Os pastores são verdadeiros heróis. E eu quero parabenizar você, porque você tem doado a sua vida pela causa mais nobre que existe na terra. Ganhar almas para Jesus, pastorear as ovelhas do nosso Senhor. Eu gostaria de deixar um texto para você diante desse ano que passou. É o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. A Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho. Todos nós aqui, todos que estão aqui, todos doaram a sua vida em prol da causa do reino de Deus. Não só os pastores, mas todos que estão aqui. E a Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho, de como você tem servido aos santos e continua servindo por amor do seu nome, amém? Então eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e você batesse palma para ele, diga: eu quero bater palmas para você. Deus não esquece do seu trabalho, aleluia. Eu quero compartilhar com você sobre o privilégio de uma boa atitude. Diga comigo: privilégio de uma boa atitude. Olhe para o seu irmão, diga para ele assim, hoje nós vamos profetizar muito na vida um dos outros. Diga para ele assim, eu olho para você, fala com fé, senão ele não te convida para almoçar quando você sair daqui. Aleluia, agora vai melhorar. Diga para ele, eu olho para você, além de ver muita simpatia, eu vejo que você é uma pessoa de boas atitudes. Amém? Você enxerga isso na vida do seu irmão, né? Eu olho para você e eu já consigo enxergar isso. Por quê? Porque ter uma boa atitude, irmãos, é muito, muito importante. Você sabia que muitas pessoas perdem grandes oportunidades na vida delas porque lhes faltou uma boa atitude? Você sabia que existem muitos líderes que perdem grandes oportunidades de Deus? Não é porque Deus não quer abençoar o seu ministério, mas é porque ele não tem uma boa atitude. Muitas das vezes podemos até perder grandes chances, oportunidades, portas, céu escancarado de Deus para a vida da gente, para o ministério da gente, mas por falta de uma boa atitude. Você sabia que uma boa atitude leva uma pessoa a ter um ministério de sucesso, de êxito, um ministério bem-sucedido, com frutos permanentes, com sucessores bem-sucedidos, porque não existe sucesso se a gente não tiver gente que a gente forma e são sucessores bem-sucedidos. Então, isso é importante. Agora, uma má atitude leva a pessoa a um ministério infrutífero. Um ministério frustrado, sem fruto permanente. Essa boa atitude, irmãos, ela tem que estar na vida de todos nós, na vida de todo seguidor de Jesus, na nossa vida com Deus, no nosso dia a dia, com a nossa família, no ambiente de trabalho, no ministério, na igreja, em nossos relacionamentos com as pessoas. Eu gosto muito de uma frase. Ela é dita pelo John Maxwell. O John Maxwell, ele é conhecido como o maior treinador de líderes do mundo. Ele diz o seguinte, que a sua atitude é como o pincel da mente. É ela que dá cor a cada aspecto da sua vida. Ela pode pintar tudo de cores claras e brilhantes,
criando uma obra-prima ou transformar tudo em algo escuro e sombrio. Acho que você já percebeu isso na vida de alguém. Nossas atitudes podem pintar uma obra de arte para Deus, ou pode trazer prejuízo sério na vida de muitas pessoas. Às vezes, algumas pessoas tentam justificar alguns líderes, e aqui hoje eu quero falar no contexto de liderança com você. Nós somos pastores, somos líderes, é nesse contexto que eu quero, com muito temor diante da presença de Deus, compartilhar isso com você. Às vezes tem líderes que têm péssimas atitudes, e ele justifica. Não, porque você não sabe quanto eu ganho. Você não sabe as ovelhas que eu tenho lá na igreja. Você não sabe como é a vizinhança. Você não conhece minha sogra, Deus me livre. Sabe, você não nasceu onde eu nasci. Você não tem o líder que eu tenho. Você não tem o pastor, o supervisor que eu tenho. Então a pessoa fica, colocando para justificar a má atitude dela. E eu gosto muito do que o John Maxwell ele fala. Ele diz que o que mais importa não é o que acontece comigo, no meu ambiente, onde eu vivo, mas o que acontece dentro de mim. O que vai definir as nossas atitudes, irmãos, não é o ambiente que nos cerca. Porque, como disse o nosso pastor aqui agora, o ambiente é terrível, cercado de feiticeiros. Mas não é porque tem feiticeiro que não vai ter milagre. Não é porque tem feiticeiro que a glória de Deus não vai descer. Por quê? Porque o que define não é o ambiente, é aquele que está dentro da gente. É o que está dentro da gente. Então, quando eu tenho uma má atitude, é porque dentro de mim não está legal. Não está legal. E eu quero me deter aqui em algumas áreas que são muito importantes na nossa vida como pastores. Primeira delas é nós termos uma boa atitude diante de Deus. Essa é a mais importante. Se nós não tivermos uma boa atitude diante de Deus, amados, nós não vamos conseguir de forma nenhuma ter boas atitudes em outras áreas. Então, para sermos bem-sucedidos, como é o desejo de cada um de nós, nós precisamos muito ter uma boa atitude diante de Deus. Agora, para ser bem-sucedido, nós precisamos ter dependência de Deus. Diga comigo, dependência de Deus. Porque a realidade é que a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Às vezes nós somos tentados. É a síndrome do pastor Superman, da pastora Mulher Maravilha. Mas a realidade, irmão, é que a gente não dá conta. Então nós precisamos depender de Deus para tudo. E aí entra um fator chamado intimidade com Deus. Porque é a intimidade com Deus que nos conduz à dependência de Deus. Quando eu me esforço, dou o meu melhor no meu relacionamento com Deus, e aqui, irmãos, uma vez Deus me falou, eu procuro ter minha vida devocional, tirar meu tempo com Deus, orar, ler a Bíblia, mas eu percebi que um certo tempo na minha vida a coisa estava meio mecânica. E eu tirava tempo com Deus porque eu era pastor. Pastor tem que orar. Pastor tem que ler a Bíblia. E naquele dia, de manhã cedinho, Deus me disse, você não tem que tirar tempo comigo porque você é pastor. Você vai tirar tempo comigo porque você é meu filho. Antes de você ser um pastor, você é meu filho. Venha para cá com mentalidade de filho, porque eu já chegava com a planilha. Eu já chegava com a pauta. Deus, olha essas situações aqui na igreja, olha esse fulano, o que ele está aprontando. E Deus me disse, filho, eu sou seu pai, senta no meu colo, beija meu rosto, deixa eu te abraçar, deixa eu cuidar da sua ansiedade do seu coração. Então a intimidade com Deus, irmãos, é que garante a dependência de Deus. E aí quando eu estou íntimo com Jesus, eu estou ouvindo a voz dele, eu estou cultivando o tempo com ele, aquele tempo gostoso, devocional. A gente chama de TSD, tempo sozinho com Deus. Quando eu estou cultivando aquilo, vem uma segurança no meu coração, a sabedoria flui para tomar decisões. A gente recusa de depender de si mesmo para fazer as coisas do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Existem líderes que às vezes fazem coisas que Deus não mandou fazer. Mas eu já fiz isso. Deixa eu dar meus testemunhos primeiro. Eu já fiz isso.
Mas quando é que a gente faz isso? É quando a gente está desesperado para ver a coisa acontecer. Nós queremos que a igreja cresça, nós queremos que o ministério rompa, que as coisas aconteçam, e a coisa não está acontecendo, e nesse desespero a gente começa a fazer coisas, a gente inventa, a gente tem criatividade, nós inovamos, e nós vamos fazendo muitas coisas, só que empurrado por essa ansiedade, às vezes a gente acaba fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Eu já tive experiências, e o final de tudo isso é frustração. Eu já tive experiência de ficar frustrado. Eu fui reclamar para Deus e Deus me disse: filho, eu não mandei você fazer nada disso. Você fez porque você quis. Eu digo: agora eu tenho que pedir perdão dobrado. E geralmente o líder que faz as coisas sem dependência de Deus é um líder que trabalha muito. Trabalha muito, muito. Ele é muito esforçado. Só que no final de tudo ele se sente muito cansado. Se sente exausto. Aí ele começa a se irritar com as pessoas. Começa a brigar com um. A Bíblia diz: não convém ao servo do Senhor sair por aí brigando. Mas ele briga. Ele sai fazendo muita coisa, mas ele vai deixando um rastro de sangue atrás dele. Porque ele machuca uma pessoa, dá uma palavra dura para outra, e porque acha que é liderado, tem que se submeter mesmo, né? Ele coloca um bigodezinho aqui, porque ele já foi enganado por alguém, ele se torna um pastor Hitlerzinho, sabe? E no final de tudo, ele fica assim, acha que ninguém está com ele, que não recebe apoio, que não é conhecido, que não é reconhecido. Ninguém reconhece o meu trabalho. E isso lhe leva a tomar decisões e assumir posturas que vão lhe fazer muito mal. E nada disso Deus pediu para ele fazer. Quero ver alguns exemplos de uns líderes aqui na Bíblia com você. E eu quero começar vendo a atitude de alguns líderes que tiveram uma boa atitude. Começo com Moisés. Moisés teve uma boa atitude. E eu sou muito fã de Moisés. Eu confesso para vocês, irmão, quando eu chegar no céu, eu quero tirar pelo menos 1 milhão de anos, só batendo papo lá com Moisés. Nós também, irmão, nós vamos ter 1 milhão de anos pelo menos, só de tomar café lá no céu, batendo papo e contando as aventuras da terra. Porque a vida é eterna, irmão. 1 milhão é um segundo nosso aqui. Moisés teve uma boa atitude. Você sabe que a vida do Moisés não foi fácil. Pensa numa pessoa que enfrentou luta. Eu te pergunto, você gostaria de pastorear as ovelhas do Moisés? Pensa num camarada que enfrentou dificuldades. Pensa numas ovelhas complicadas de pastorear. E ainda tinha um faraó. E diante de tanta atitude errada do rebanho que ele pastoreava, irmão, ninguém viu sinais e prodígios como Moisés viu. Você sabe dos milagres que ele experimentou. Nós vemos muitos milagres na Bíblia, mas milagres na dimensão que Moisés experimentou. Por quê? Porque ele dependia de Deus. Enquanto ele dependia de Deus, tinha boas atitudes diante de Deus. Deus fala para ele: Moisés, o problema do povo não é com você, é comigo. Deus assume a causa do Moisés. Uau, eu sou fã. O outro é o Jonas. O Jonas, ele teve sucesso ministerial quando ele resolveu depender de Deus. Quando ele se submeteu à vontade de Deus e não das suas próprias opiniões, do seu próprio achismo. Quando ele obedeceu a Deus, ele teve uma boa atitude. Irmão, o Jonas experimentou um dos maiores avivamentos de todos os tempos. Eu queria experimentar 10% daquele avivamento. A cidade toda convertendo, todo mundo jejuando. Meu Deus, que olha, uma boa atitude diante de Deus. E sabe, Jonas errou muito, pisou na bola muito. Mas sabe, Deus nos perdoa. Talvez você diga, eu mesmo falo, eu já pisei tanto na bola, eu já cometi tantos erros. Mas meu irmão, a misericórdia de Deus e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. A Bíblia diz que nós somos a própria justiça de Deus. Meu irmão, Deus age, Deus age, Deus age.
Não é por nossa causa, é apesar de nós que Deus opera. Outro é o rei Ezequias, né? Diante das afrontas do Senaqueribe. Você conhece a história? Diante da notícia da morte dele, ele foi, se prostrou, se quebrantou da presença do Pai. A história dele foi mudada quando ele teve uma boa atitude. A vida dele se prolongou. Outro exemplo que eu vejo é na vida da minha liderança. Atitudes assim tão lindas na vida do nosso líder, o pastor Paixão. É uma inspiração de Deus para a vida da gente. Que coisa tão linda e tão preciosa. São tantos exemplos, irmãos. Mas nós vemos também na Bíblia algumas atitudes que não foram boas. E por causa dessas más atitudes, aí se perderam grandes oportunidades. E eu vou começar pelo próprio Moisés, né? E longe de nós toda presunção. Quem somos nós para falar do Moisés? Quem sou eu para falar do Pedro se eu não andei sobre as águas como ele? Então, mas o exemplo deles, Deus deixa na Bíblia esses exemplos, que é para a gente aprender com eles. Então, Moisés teve um momento que ele teve dificuldade, ele não teve uma boa atitude. E essa boa atitude lhe impediu de realizar o seu maior sonho, que era entrar na terra prometida. Moisés deu a vida dele por isso. Imagina quanto Moisés orou por isso, quanto ele se esforçou por isso, mas ele não entrou, né? Êxodo capítulo 17, lá no versículo 6, Deus deu uma ordem. O povo queria água, e com a atitude errada do povo, né? E Moisés teve uma boa atitude, né? E Deus disse: olha, Moisés, fere a rocha. Moisés, você conhece a história, feriu a rocha, saiu água, foi uma coisa muito gloriosa. Mas lá em Números, capítulo 20, versículo 8, a situação aconteceu de novo. Só que, meu irmão, a Bíblia diz que a gente vive de glória em glória. E a glória sobre Moisés só ia aumentando. E Deus disse: Moisés, irmão, olha o que Deus disse: Moisés, fala a rocha. Meu irmão, ele não precisava mais fazer um esforço. Antes ele tinha que bater, agora ele só tinha que fazer, sai água. É um nível de graça e de unção, mas movido pelo sentimento de ira, de indignação, ele indignado com o povo, com raiva. Ele é tipo aquele menino, garotinho no supermercado, e a mãe. Ele coloca chocolate no carrinho, a mãe tira e bota na prateleira. Ele tira e coloca, ela diz: não leva chocolate, e ele coloca, aí ela tira tudo, ele faz o maior escândalo no supermercado. Minha mãe, não me bate, ela nem tocou nele, né? Aí ela diz: ela abre um bocado de chocolate, abre a boca, toma, quer chocolate? Toma. É como se Moisés dissesse: quer água? Então, toma água. É uma ira. E aí Deus chamou a atenção de Moisés por causa disso. Então a gente tem que tomar cuidado também, irmãos, com as pessoas que estão ao nosso redor e que têm má atitude. Porque a vontade do diabo é que elas despertem em nós uma outra má atitude. Então, eu procuro não resolver nada na hora da pressão. Às vezes eu recebo, ontem, por exemplo, ontem foi uma prova para mim, de manhã eu recebi uma mensagem, e aí quando eu recebi a mensagem, a pessoa falou uma coisa, aí eu fui responder, quando eu ia enviar, aí o Espírito Santo disse: não, manda. Irmão, eu gravei 5 vezes, e a última eu gravei tremendo. Mas eu queria, né? Você lembra da esposa do Billy Graham? Perguntaram para ela: você já quis se divorciar alguma vez? Ela disse: divorciar não, mas esganar ele eu quis. Aquela mensagem que você grava com amor, mas você quer esganar. Mas às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão nos irritando, e chega uma hora que a gente quer sair chutando tudo e sai da frente. O pastor tem raiva também. Pastor tem momento de ira também. Quem está na congregação acha que ele é um santinho, e ele é um santão, mas ele é ser humano.
Nós somos seres humanos, nós temos nossos momentos de choro, de tristeza, de fraqueza, de tentação, momentos de raiva, de frustração. Mas nós temos um Deus que nos consola, nos fortalece e nos ajuda em todo o tempo. E ele falou para o Senhor e disse: Deus, deixa eu entrar, Senhor, deixa eu entrar, Deus me dá uma oportunidade. E Deus não deu. Eu fico impressionado com a forma como Deus foi tão firme com Moisés. Deus foi firme. Deuteronômio, se você olhar Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26, o Moisés estava insistindo: Deus, 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 Deus. E Deus fala para ele: basta, Moisés. Basta, não me fale mais nisso. Você não entra. Só que Deus era apaixonado pelo Moisés. Ficou até com o corpo dele. Mas Deus nos ama. E às vezes Deus tem que ser firme conosco para o nosso bem, meu irmão. Porque Deus ama o filho, ele disciplina esse filho. Agora, alguém poderia dizer: pastor, o importante é que o milagre aconteceu. Ele bateu e saiu água. Pois é essa mentira que o inimigo quer na vida da gente. Por quê? Porque às vezes nós temos más atitudes, mas a coisa está acontecendo. Tenho uma atitude, mas quando eu oro, o camarada é curado. Quando eu aconselho, a pessoa dá a volta por cima. A igreja está crescendo. Mas não se engane. Saiu água por causa do amor de Deus para com o povo. A pessoa está curada não é por causa de mim, não é pelos meus méritos, não é pelos meus acertos, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu faço tudo certo, porque ela tem fé em Jesus, porque Deus tem misericórdia daquela alma que está sofrendo. Mas o diabo quer que a gente pense que somos nós, que estamos acertando e tudo, né? E o que aconteceu ali? Foi só porque ele desobedeceu? Só porque não é só porque ele bateu. A realidade, irmãos, é que o Moisés era o representante de Deus diante do povo. Naquele momento, sabe o que Deus estava dizendo? Você não me representou como você devia. Você não mostrou o meu coração para o povo. Você mostrou um Deus irado para o povo. Um Deus sem misericórdia, sem compaixão. Mas eu não sou esse Deus. E você me representou de forma... Pastor, onde você viu isso? Está em Salmos. O salmista diz: Moisés não glorificou a Deus naquele instante. Então, meu irmão, nós aqui, pastores, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós somos representantes de Deus diante das pessoas. E toda vez que eu passo uma imagem errada, com uma péssima atitude minha, e represento mal a Deus, meu irmão, isso é uma coisa muito grave. Por isso que nós ficamos tão chocados quando um pastor, ele adultera, quando um pastor mente, quando um pastor sai com um escândalo na internet. Você vê o que acontece com as pessoas. Mas por quê? Porque aquele pastor, ele não passou a imagem correta de Deus. Moisés não entrou na terra prometida por causa de uma má atitude e porque não representou a Deus naquele momento como deveria. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz: mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Outro, Jonas. Teve hora que Jonas teve boa atitude, avivamento. Mas teve um momento que, quer dizer, vários momentos, né? Mas depois, né, ele teve uma má atitude. E enquanto ele não se quebrantava e tinha uma boa atitude, ele não experimentou um avivamento. Deus tinha planejado um grande avivamento, aquilo estava no coração de Deus. Mas enquanto ele ficou ali, revoltado, né, e o peixe o engoliu, e ele ali passando por aquele... É claro, nós sabemos que ele estava indo pregar para o povo que massacrava o seu povo. Era difícil para ele, nós sabemos. Mas Deus queria que ele obedecesse. E ele se quebrantou, teve boa atitude, avivamento. Depois do avivamento, ele se revoltou de novo. Você conhece lá o finalzinho do livro de Jonas. Ele teve outra má atitude. E o final da vida dele foi de sequidão, de calor, de vida desconfortável, de muita frustração.
O rei Ezequias, teve uma hora que ele não teve uma boa atitude. Ele mostrou os tesouros dele aos estrangeiros e ele perdeu a oportunidade de abençoar as próximas gerações. Quando o profeta chegou com ele e disse, vai acontecer isso e isso com a sua próxima geração, ele disse, boa palavra, ainda bem que não vai ser comigo, vai ser com eles. Você já pensou? Péssima atitude. Péssima atitude. Entenda algo. O fato de você ter sucesso hoje, não é garantia de sucesso sempre, se você não depender de Deus sempre. Nós precisamos ter uma boa atitude diante de Deus. Às vezes nós achamos que a atitude que estamos tendo é diante da pessoa, ou da instituição que nós pastoreamos. Mas nós estamos refletindo o próprio Deus, nós fomos feitos à imagem do próprio Deus, nós refletimos a glória de Deus. Atitude de arrependimento, atitude de quebrantamento, de dependência de Deus. Irmão, nós temos que tomar cuidado com o sucesso, porque o sucesso é um inimigo da dependência de Deus. Uma vez eu vi o pastor Silas Malafaia falar para um outro pastor muito precioso, ele disse assim, orem por mim. Aí todo mundo, por quê? Ele disse, porque eu estou vivendo o meu melhor tempo. Eu estou vivendo o meu tempo de sucesso. É o tempo mais perigoso da minha vida. Meu Deus, eu sou fã do Malafaia. E eu fiquei mais fã dele quando eu ouvi isso. Eu estava vendo lá pessoalmente ele falar isso para uma pessoa. Então, meus preciosos, não vamos deixar o sucesso subir na nossa cabeça. Porque ele nos desvincula. Subiu para a cabeça, desvincula da dependência de Deus. Diga comigo, uma boa atitude diante de Deus. Segunda boa atitude, anote aí, é uma boa atitude diante da sua liderança. Todos nós aqui, nós somos pastores e nós somos líderes, mas todos nós aqui, de alguma forma, nós temos líderes sobre nós também. Temos pastores, temos uma cobertura espiritual, né? Temos pais, muitos aqui nós temos pais e mães, né? É liderança também da vida da gente. Nós já aprendemos isso desde criança. Mas liderança ministerial também. Que atitudes são essas? Olha, atitude de submissão e quebrantamento, nós precisamos. Eu pergunto para você, o que acontece com o seu coração quando você recebe um não? Pastor Josué Gonçalves, um dia desse, postou no Instagram dele, aquilo foi tão forte para mim. Ele disse assim, quer conhecer um líder? Não, era assim, quer conhecer o coração de um líder? Diga não para ele. Eu aprendi que quando Deus me dá um não, é porque Ele tem um sim muito maior lá na frente. Então, às vezes, nós recebemos não. Eu já tive essa experiência. Agora, até pandemia, eu estava com um projeto fantástico. E eu cheguei para o meu líder e falei, olha, nós vamos fazer isso e vai ser assim, tal. E eu animado, pronto para soltar a primeira pistola. Ele disse, não. Ele olhou para mim e disse, não é o melhor. Aí eu, Espírito Santo, me infla de novo. Mas meu pastor, por que não é o melhor? Aí ele foi me explicando, aos poucos eu fui entendendo, e depois eu vi na prática que não era o melhor. Porque o melhor aconteceu depois. Então nós precisamos de gente que diga não para a gente. Senão a gente fica aquele menininho cheio de vontade. Pastorzinho cheio de vontade. Quer fazer isso? Faz. Quer fazer isso? Faz. E tira a cadeira daqui, bota para cá. Pinta a igreja de outra cor. E faz isso. A gente é acostumado a mandar. Mas a gente precisa saber receber o não. Um dia ele chega na vida da gente. E quando Deus dá um não, quando uma liderança traz um não, é porque o melhor, o sim, vem lá na frente. Então nós precisamos ter essa boa atitude. Outra atitude, de defender a nossa liderança, meu irmão. A coisa que me deixa mais revoltado é quando eu vejo um líder falar do líder dele. Pensa, olha, eu fico assim, porque isso foi uma coisa que eu aprendi cedo no meu ministério. Nunca falar mal da minha liderança. Que eu lembre, irmãos, eu nunca falei mal da minha liderança, nem para minha esposa. Sabe aquele momento quando você deita, está o casal juntinho antes de dormir, aí a gente começa a falar do que aconteceu, do que deu certo, que não deu,
dos nãos que recebemos. Às vezes ali o diabo quer que saia uma insatisfação de dentro do coração. Mas nunca fale mal da sua liderança. Nunca fale mal. Porque eu entendi que quando eu falo mal do meu líder, eu estou falando mal do meu Deus. Falaram mal do Moisés. Deus disse, não é com você o problema deles, é comigo. Porque eu te coloquei como líder, você está aí me representando. Você é meu embaixador. Então, sabe, nós temos que ter a atitude de defender a nossa liderança. Não que a nossa liderança seja perfeita. Eles erram também. Mas nós temos que ter esse coração, porque nós estamos juntos. Eu tenho que vestir a camisa, mas do jeito certo, porque tem gente que veste a camisa pelo avesso, irmão. Eu tenho que vestir. Uma vez eu estava viajando no avião da TAM, e tinha, agora não tem mais, mas tinha aquela revista da TAM, e era o aniversário de 30 e tantos anos da TAM, e tinha um depoimento de um comandante, o mais antigo da TAM. E ele disse, é Latam agora, né? Ele disse, eu não visto a camisa da Latam, eu tenho a Latam tatuada no meu peito. Eu digo, meu Deus, olha esse nível de compromisso. Então isso tem que estar impregnado na gente, apoiar a visão dos nossos líderes. Sabe? Você já viu aquele camarada que sempre é do contra? O pastor diz, vamos pintar de azul, um azul céu. Ele, não, melhor a cinza. Ele sempre, nós vamos fazer o culto, né? E nós vamos botar assim meia hora entre um culto e outro. Ele, não, deveria ter uma hora. Nós vamos fazer uma comunhão, a confraternização de Natal. Eu estou pensando a gente fazer um grande café da manhã. Não, é melhor jantar. Ele sempre é do contra. E depois ele bate na costa do líder e diz, estou com o senhor, viu? Viste sua camisa pelo avesso. Não pode ser assim. Se meu líder diz, olha, nós vamos fazer uma campanha de jejum de 40 dias para salvar as pessoas do bairro. Quando começa? Eu tenho que ser o primeiro. Deus me falou que é para a gente arrecadar alimentos para abençoar a tal instituição. E qual é o alvo? A gente tem que estar assim. Tá? Deus falou que a gente vai comprar a Rede Globo. Plim, plim. Já faço plim, plim. É essa a visão. Nós vamos comprar um terreno ali. Vamos. Sabe, nós temos que ser aqueles que levantam as mãos dos nossos líderes e mantêm elas em pé. Porque quando elas estão erguidas, a vitória vem. Se um dia você se sentir indignado contra o seu líder, tenha certeza que é o próprio Satanás que está jogando. Ele não mandou nenhum demônio, ele mesmo está colocando isso. O que é que eu faço? Seja transparente. Marca uma reunião com o seu líder. Meu precioso líder, eu queria conversar com você. E deixa eu dizer uma coisa. Eu estou com você porque der e vier. E porque eu estou com você, eu quero entender melhor, eu quero inclinar meu coração a pensar igual a você. Só que no momento eu não entendi aquela direção que você deu. Então eu penso, se o senhor me permite falar, que seria melhor fazer de outro jeito, assim, assim, assim. Mas o senhor pensa diferente. Então só me explica melhor, para eu entender o seu coração, porque o senhor prefere assim e não assim. Uau! Quem sabe o seu líder não vai mudar de opinião, porque você chegou com uma ideia nova, mas com uma boa atitude. Uma boa atitude. Diga, Deus me livre dessas coisas. Outra coisa, irmão, uma atitude de valorização da sua liderança. A gente tem que valorizar nossos líderes. Nós temos que... E aqui todo mundo valoriza o pastor Paixão. O pastor Paixão é um homem que libera pérolas a todo momento. Sabe o que a gente tem que fazer? Sair correndo atrás dele, pegando as pérolas que ele libera. Tantos exemplos de idoneidade, de temor a Deus. Sabe, nós temos que aprender. Sabe, todos nós temos líderes fantásticos, que têm muita coisa para nos oferecer. Uma das frustrações de Jesus com seus discípulos é que eles andavam com ele, mas não aprendiam. Eles diziam, homens de pouca fé. Era uma tristeza para Jesus quando não via que eles estavam assimilando aquilo que eles deveriam assimilar. Eu me lembro uma vez, primeira vez que eu viajei com o meu líder, foi para uma conferência de células, lá na Igreja Batista da Lagoinha, muitos anos atrás. Eu acho que eu não era nem pastor, era só um obreiro. Ele disse, Sandro, eles disseram que eu posso levar alguém
E você não quer ir comigo? Gente, era na época que o Diante do Trono estava despontando no Brasil. Sabe aquelas músicas que todas as igrejas cantavam? Aí eu falei, o quê? Lagoinha, Ana Paula Valadão, André Valadão, eu vou! Irmão, eu fiquei mais empolgado com Diante do Trono do que viajar com ele. E nós fomos, foi uma viagem muito legal. Mas eu me lembro que uma noite nós chegamos, porque você sabe, né? Culto termina à tarde, aí o pastor sai para jantar, e o pastor conversa. Chegamos no hotel mais ou menos uma hora da manhã, e quando a gente ia dormir, eu ouvi um barulho. Tac! Aí eu abri um olho assim, já estava com a coberta, estava frio aquela noite, era o meu líder, e ele disse assim, Sandro querido, perdão, eu liguei aqui o meu abajur, é porque hoje nós tivemos, apesar de já ser tipo 1h30 da manhã, hoje nós tivemos um dia tão corrido, viajando, ministrando, eu não tive tempo com Deus. Eu não parei para ter meu devocional. Então, eu tenho um compromisso no meu coração. Eu não passo um dia sequer sem ter meu devocional com Deus. Isso importa que a luz do abajur fique acesa só para eu ler minha Bíblia? Digo, ai, meu Deus, que nível. Aí eu, claro, não tem problema. Aí eu me embrulhei. Quem disse que eu consegui dormir? E ele lá na Bíblia, né? Aí de repente, tac, liguei o meu abajur também. Sentei, olhei para ele, ele tinha pegado a Bíblia e estava xalep, virando as páginas. Peguei a minha e xalep. Aí de repente ele levantou, eu num canto, ele no outro, uma cama lá e eu, a cama aqui. Aí ele começou a orar em círculos e em línguas estranhas. Aí eu também aqui do outro lado, levantei. E ele orou, até, irmão, que graças a Deus ele resolveu parar. Eu estava com tanto sono, e tão cansado. Acho que ele ficou com pena de mim e disse, agora eu vou dormir. Eu disse, eu também. Aí alguém pode dizer, me perdoa a expressão popular, entre nós aqui, puxa saco, querendo fazer uma média com seu líder. Nananina não. Eu estava aproveitando as pérolas que ele estava liberando, de como ter uma vida disciplinada, de devoção com Deus. Eu estava aprendendo na prática, aquilo foi um diferencial na minha vida. Então vamos valorizar as pérolas, os ensinamentos que a nossa liderança, ela nos ensina. Por último, eu vou encerrar. Uma boa atitude diante das ovelhas que o Senhor nos confiou. Primeiro, uma boa atitude diante de Deus. Segundo, uma boa atitude diante da nossa liderança. E terceiro, uma boa atitude diante das ovelhas que o Senhor nos confiou. Sabe por quê? Porque Deus quer dar bons pastores para o seu povo. Deus quer. Eu sempre digo que uma forma que Deus me mostra que me ama tanto é pelos pastores que Ele colocou sobre a minha vida. Jeremias 3,15, o próprio Deus diz, darei a vocês pastores segundo o meu coração. Existe um estilo de pastor, que é um pastor segundo o coração de Deus. Tem Davi, homem segundo o meu coração, disposto a cumprir a minha vontade. E tem pastores segundo o coração de Deus, dispostos a refletir a glória do Pai. Ele disse, apacentem com conhecimento e inteligência. Mas ao mesmo tempo que Deus fala isso, Deus nos alerta, num dos capítulos mais tristes de toda a Bíblia, Ezequiel capítulo 34, você conhece bem esse texto, versículo 2 em diante, versículo 2, ele diz, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Meu Deus. Esse tipo de pastor aqui, ele está preocupado muito com ele. Está preocupado se a igreja dá uma boa casa para ele, se ele tem um bom carro, se ele tem um bom salário, se ele tem membros que dão muita influência para ele. Ele está voltado muito para ele, para o Instagram dele, para os seguidores dele. Ele não está muito preocupado com as ovelhas, não. Ele está preocupado com a imagem dele. Versículo 3, ele diz, vocês comem a gordura, vestem de lã e matam as melhores ovelhas para comer,
mas não apacenta o rebanho. Sabe, irmãos, aqui não tem nenhum pastor assim. Aqui só tem homens segundo o coração de Deus. Se tiver, é lá em Nárnia, ou no planeta Marte. Eu creio que isso não se aplica a nenhum que está aqui. Mas no versículo 4, ele fala: vocês, pastores, não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. É o pastor Hitlerzinho. Manda, ovelha tem que obedecer, tem que honrar o pastor, tem que, sabe, a gente fala e a ovelha só obedece, não é rebelde. E a pessoa vai mudar de igreja, porque agora ela está morando do outro lado da cidade, ela tem criança pequena, ela tem que pegar 3 ônibus com criancinha pequena para chegar na igreja. Ela diz: pastor, me abençoa para eu congregar naquela igreja que fica na rua da minha nova casa. E o pastor diz: você é rebelde, você vai amaldiçoada. Meu Deus, ele está cavando a sepultura dele. Deus nos chamou, irmãos, para fortalecer as ovelhas fracas. Qual é o olhar que nós temos sobre as nossas ovelhas? As pessoas que nós pastoreamos nas nossas igrejas. Ele diz: fortalece as fracas, curar as doentes, enfaixar as quebradas, trazer de volta as desgarradas, buscar as perdidas. Não, eu não vou telefonar, não. Ele sabe que ele tem que congregar. Desviou. Vai acabar indo para o inferno. Olha, eu só quero aqui gente que quer Deus. Quem não quer, lixe-se. É o pastor Kiko. Gentalha. Esse não é o coração de Deus, irmãos. Não é. Interessante que a Bíblia fala sobre o coração do bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Isso é tão importante para Deus, que Deus fala no Novo Testamento, mas ele fala aqui, coração do bom pastor no Antigo Testamento. Não tem para onde a gente correr. Versículo 5. Por causa dessa má atitude, as ovelhas se espalharam por não haver pastor. Alguém pode dizer: mas tinha um pastor lá. Mas não era segundo o coração de Deus. E se tornaram pasto para todos os animais silvestres, se tornaram alimento de demônio. O diabo acabou com a vida delas. E o versículo 6, um dia desses eu estava orando, e Deus falou comigo. Deus me disse: Sandro, fecha o ciclo da pandemia. Eu não entendi, fui orar, e quando eu perguntei a Deus o que era, Ele me deu esse texto aqui, o versículo 6. Ele me disse: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e as colinas. Você sabe que era nos montes e nas colinas que levantavam altares de adoração a falsos deuses, idolatria. Ele fala: as minhas ovelhas estão desgarradas por todos os montes e todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Eu chorei, eu fiquei em crise. Eu disse: Deus, o que é isso? Ele diz: aciona a igreja para ir atrás de quem ainda não voltou. E aí nós começamos uma campanha na igreja, e essa campanha era para ser novembro e dezembro. A gente já vai levar até o fim de janeiro, porque a gente não deu conta para terminar em dezembro. Mas é a campanha de volta a casa. Nós procuramos fazer listas, reunimos todos os líderes de célula, de grupo pequeno, fazendo listas, nós líderes fazendo lista. Quem estava congregando antes da pandemia e quem não está hoje. E aí, está faltando esse. Vamos orar por eles e vamos reunir um grupo de irmãos, vamos na casa deles, trazer eles de volta. Vamos levar um presente, vamos levar um pudim, leva uma flor, faz o que usa de criatividade. Chega lá de noite, faz uma serenata. Jesus te ama, eu também. Demonstra amor. Mas é porque ela esfriou na fé. Esfriou. Porque ela se acomodou a assistir em casa na TV. Acomodou. Mas Deus manda enfaixar o braço dela.
Deus manda curar a ferida. Deus pede para deixar as 99 e trazer o que está faltando para o aprisco novamente. Eu falei para os irmãos, proibido usar o WhatsApp. O WhatsApp não tem emoção verdadeira. Ninguém vai usar o WhatsApp. Não vamos olhar no olho e dizer nós te amamos. E eu falei para eles, estejam preparados para ouvir algo. Por quê? Poxa, agora que vocês vêm atrás de mim. Quando minha mãe morreu, não apareceu um. Quando eu fui hospitalizado com Covid, não apareceu um da igreja aqui. Quando eu perdi meu emprego, não apareceu um. Você só vai se ajoelhar, chorar e pedir perdão. Pede uma bacia, lava os pés do seu irmão, mas traz ele de volta para casa. 2 Coríntios 12:15, Paulo diz, eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. E João 10:11, Jesus é o nosso maior exemplo. Ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Nosso chamado é esse, irmão. É a gente dar a nossa vida pelas ovelhas. E no capítulo 20, versículo 21, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O Pai enviou Jesus para dar a própria vida, como o nosso bom pastor. Jesus disse, eu chamei vocês para o pastoreio. E assim como o Pai me enviou, eu também agora envio vocês. Vão lá e dão a vida de vocês. Se alguém perguntar para mim, o que é o seu ministério? Meu ministério é dar a minha ovelha, é dar a minha vida pelas ovelhas que o Senhor me confiou. Eu queria encerrar com isso, de que o seu ministério, o nosso ministério, é dar a nossa própria vida pelas ovelhas que o Senhor nos confiou. Pastor, não é fácil. Eu sei, meu irmão, o negócio pega. Por isso que nós precisamos de intimidade com Jesus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo peso, todo medo. E Jesus disse em Mateus 28:20, eu estou com você todos os dias da sua vida, até o fim dos tempos. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé para a gente orar em nome de Jesus? Aleluia. 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 Estava gravando ali ainda agora também, junto com os pastores, né? E eu falei, 2021 não foi um ano fácil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe? E uns 2 meses atrás, Deus me falou algo. Eu quero compartilhar isso e declarar isso sobre a sua vida. Deus me disse, Sandro, os últimos 2 anos foram anos de choro. Mas o próximo ano eu vou trazer riso para o meu povo. Eu queria dizer isso para você. Os últimos anos têm sido difíceis para nós, pastores. Nós perdemos tanta gente que nós amamos. Fomos criticados por tantas pessoas, incompreendidos por tantas outras. Trabalhamos dobrado, triplicado, um esforço sobrenatural para cuidar dessas preciosas ovelhas. Foram anos muito desafiadores. Enfrentamos a Covid, algum de nós adoecemos, não foi fácil. Mas Deus esteve conosco. Sabe por que você está aqui? É porque Deus está com você. Sabe, muitos que não estão aqui hoje não puderam vir, mas eles estão firmes e fortes, porque Deus está com ele. A boa mão do Senhor está sobre a sua vida, meu querido pastor. Sabe, Pedro diz que os sofrimentos, as lutas, os desafios que enfrentamos no dia a dia é uma gotinha do oceano diante da glória do porvir. Existe uma glória maior. E esses 2 anos foram de esforço, de suor e de muita lágrima. Mas Deus vai trazer muito riso nos seus lábios no ano que vem. Sua igreja vai crescer. Aqueles que foram vão voltar. Deus vai levantar pessoas para manter suas mãos em pé. Ele vai suprir em todas as carências e todas as necessidades. Emanuel, Deus conosco. Jesus disse, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Ele disse, haverá uma segunda glória, haverá uma última glória, maior do que a anterior. Essa glória será ano que vem, na sua igreja, na sua família, na sua casa e no seu ministério. Deus apenas está nos chamando, vem para o meu colo,
Vem ter intimidade comigo. Deixa eu cuidar de você. Busca a mim e eu te responderei. Clama a mim e eu vou te contar coisas ocultas e maravilhosas que você ainda não conhece, meu servo. Apenas venha estar comigo. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa manhã. De modo geral, todos nós aqui estamos com o coração cheio de gratidão nesse final de ano, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor esteve conosco. Estamos em pé, estamos vivos, estamos com nossas famílias, nossas igrejas, estamos uns com os outros aqui, estamos alegres, estamos felizes, porque o Senhor está conosco. E mesmo nas coisas que não conseguimos resolver, a tua palavra diz que o Senhor é fiel. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. O Senhor continua no trono. O Senhor não desceu do trono, o Senhor está no trono. A tua palavra diz que os líderes das nações são como grãos de pó. Quando o Senhor quer tirar um deles, o Senhor faz. Não existe oposição que possa suportar o reino de Deus. Deus vai dar vitória em todas as áreas para o seu povo. A justiça de Deus é a que vai prevalecer. Obrigado pelo novo ano que começa, Senhor. Obrigado porque eu creio mesmo, será um ano de riso. Será um ano que nós vamos contemplar ainda mais a tua glória, a tua presença, teus milagres e teus feitos. Abençoa cada pastor que está aqui. Abençoe os pastores que não estão aqui, mas que gostariam também de estar aqui. Abençoe o nosso pastor. Deus, que a tua cura se manifeste sobre a vida dele, Pai, sobre o pastor Paixão. Obrigado pelos nossos líderes espirituais. Deus, abençoe a vida dos teus servos, Pai. Abençoa a casa de cada um, teus servos e tuas servas que estão aqui. Traz saúde para cada um, vitalidade física para e Deus, livra de todo mal, livra de todo veneno, livra, Pai, livra de toda obra maléfica. Guarda teus filhos, Pai, com vigor e saúde. Guarda a família de cada um em nome de Jesus. Que na casa de cada um haja um ambiente de amor, um ambiente de alegria, um ambiente de contentamento, de suprimento de Deus, de perdão, de perdoar, de sonhar um sonho dos outros, de lavar os pés um dos outros. Abençoe os casamentos, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nossos filhos serão poderosos na terra. A próxima geração será abençoada com o espírito dobrado do Senhor. Abençoe o ministério de cada um, o trabalho de cada um. Tudo que vier às suas mãos, multiplica, Pai. Multiplica, Pai. Abençoa, Pai. Unge, Pai. Prospera, Pai. Nós declaramos na igreja de cada um, os cultos serão multiplicados ano que vem. Vai ter fila para entrar no culto da igreja. Vamos ver milagres, vamos ver curas, vamos ver cadeiras de roda empilhadas no fundo da igreja. Vamos ver os traficantes se convertendo e se libertando. Vamos ver os jovens livres da droga, da dependência emocional. Nós vamos ver as crianças felizes porque os seus pais se reconciliaram. Nós vamos ver salvação, vamos ver curas, vamos ver libertação. Vamos experimentar o maior avivamento que Fortaleza já experimentou. E não é por nossa causa, é por causa do Senhor, é por causa do grande Deus que servimos. Em Deus faremos proeza, em Deus tudo podemos, e Ele está conosco. Nosso Deus está conosco. Se você crê, diga amém. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor.